Será que tudo o que você faz realmente deveria ser feito ou tem muito ruído aí? É sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. E eu quero já começar pedindo para você, se você ainda não se inscreveu no canal e já assistiu alguns outros vídeos por aqui, aproveita e se inscreve e ativa o sininho, porque eu estou sempre fazendo vídeos novos para você. E se você quer esperar mais um pouco e assistir o vídeo e depois decidir se você vai se inscrever ou não, tá tudo ok também. Mas se você gostar, aproveita e se inscreve. Combinado? Bom, vamos lá. Eu sou a Luciana, ou Lu Diniz, fico aqui à frente da Wonderful, e aqui a gente fala muito sobre marketing, vendas, estratégias de negócios, comunicação e como você pode ser uma pessoa mais feliz dentro desse processo de trabalho, na sua vida, de forma geral, porque está tudo interligado. Eu sempre convido as pessoas a tentarem descobrir qual é o seu flow, e flow aqui é um acrônimo de felicidade, liberdade, organização e work style. Afinal de contas, eu imagino que você passa a maior parte do seu tempo trabalhando. Então, se você não conseguir encontrar o seu estilo de trabalho, onde você se sente feliz, provavelmente a sua vida deve estar um fardo. E não é isso que eu prego aqui. Eu acho que dá para você ser feliz no processo. Então, bora lá, sem mais delongas, vamos conversar. Eu estava lendo esse livro aqui, eu gosto muito de ler, então vira mexe você vai encontrar eu falando sobre livros aqui. Esse livro chama Essencialismo. Se você ainda não leu, eu vou deixar aqui na legenda o link para você comprar esse livro, porque ele é um livro espetacular. Aqui ele fala a busca indisciplinada por mais. E aí o que acontece? Ele diz aqui que quase tudo na nossa vida são ruídos. E, obviamente, você aí na sua jornada de trabalho deve ter muitos ruídos. O que são ruídos? São informações, aqui nesse caso, no contexto do livro, são informações que permeiam o seu dia e que muitas vezes você precisa fazer escolhas e você não consegue fazer boas escolhas por causa desse ruído, ou seja, por causa dessa avalanche de informações. Então, vamos trazer isso aqui para o marketing digital. Aqui na internet, você tem um volume gigantesco de pessoas que falam sobre marketing digital. E aí, você pode se perguntar, caramba, mas qual é a pessoa que eu sigo? Quem que está falando o certo? Começo seguindo um, depois sigo outro, e aí, o que que eu faço? Isso gera um ruído na sua mente. Isso faz com que você acabe batendo cabeça, indo para um lado, indo para o outro, e no final das contas, talvez andando pouco. Então, com base nesse livro, ele diz o seguinte, que você precisa começar a discernir quais são as coisas vitais das coisas triviais. Então, você precisa entender o que faz sentido para você. A busca sua, ela tem que ser uma busca racional. Lu, como é que eu faço isso? Bom, primeiro você tem que entender qual é o seu nível de maturidade, qual é o seu nível de consciência diante do volume de informações que tem aqui. É como se você tivesse na escola. Imagina que está na faculdade. Você vai ter algumas matérias que elas são matérias base, essenciais para que você consiga ir para algo mais avançado. Aqui na internet você tem um volume gigante de informações de todos os níveis. Então você precisa primeiro se perguntar em que nível você está. E você tem que ser muito pé no chão em relação a isso. Porque se você não for, você vai começar a dedicar tempo assistindo vários vídeos, porque sim, tem vídeos muito bons aqui na internet, mas efetivamente você talvez não consiga aplicar. E aí isso é uma perda para ti, porque você vai jogar tempo fora. E tempo é o teu ativo mais importante. Então, toda vez que você conseguir setar a sua régua e saber o que você vai buscar, fica mais fácil de você encontrar a coisa que você realmente precisa naquele momento. Vamos aprofundar um pouco mais. Imagina que você está buscando um assunto, por exemplo, sobre como melhorar as suas vendas, tá? E aí você tem aqui um monte de aulas que falam sobre vendas, um monte delas. E aí você se pergunta, puxa, mas eu vou assistir qual? O que que eu sugiro para você? Pense em qual está sendo a sua dor de vendas. Está sendo em prospectar? Está sendo em abordar a pessoa? Está sendo em fechamento?
Está sendo no quê? Em tratar objeções? Quando você consegue esmiuçar essa sua dúvida, você vai conseguir buscar vídeos mais assertivos. Agora, se você está com dificuldade de forma geral para você vender, é legal de você assistir uma aula mais ampla, que atenda vários vieses, tá? Inclusive, falando em aula de vendas, eu vou deixar o link aqui embaixo para você. Tem uma aula gratuita de vendas bem direcionada para você, caso seja esse seu momento, tá bom? Mas vamos entender. Diante dessa avalanche de informações que você pode estar encontrando aí na internet, qual que é a ideia? Que você explore, depois que você elimine. E depois que você eliminar, aí sim você vai executar, ou seja, aí sim você vai assistir. Nesse livro, ele mostra exatamente esse desenhinho, quer ver? Ele mostra aqui, ó. Peraí, deixa eu achar. Eliminar, cadê? Perdi o desenho, gente. Perdi o desenho. Mas tá bom. Ele fala exatamente isso, que você tem que explorar todas as situações, depois você tem que eliminar aquilo que não faz sentido e daí sim executar. Percebe que a sua produtividade aumenta porque você simplesmente tirou muitas coisas da frente? Essas coisas que você tirou da frente é o que eu falo que são os ruídos. Então, imagina que você. Vou pegar outro exemplo, tá? Imagina que você vai fazer uma reunião. E aí nessa reunião, você começa a ouvir todo mundo. Só que a pauta da reunião, o assunto central da reunião era melhoria de vendas. E aí as pessoas começam a falar sobre várias coisas, daqui a pouco um começa a contar um caso, aí outro fala outro, aí uma coisa já vai puxando outra e você vai ficando ali inebriado, vai ficando desorientado diante de tantas informações. Isso são ruídos chegando no seu cérebro. E para as pessoas que estão falando, isso é normal. Elas estão lá conversando, elas estão puxou um gatilho na mente delas e elas começaram a falar. Só que qual que é o ponto? O ponto é que se você não trouxer a pauta da reunião de novo, o que vai acontecer é que as pessoas vão ficar aí perdidas. Então, tudo isso pode ser ruído que está acontecendo na reunião e por isso a reunião ela fica morosa. Eu vejo muitos casos dentro de empresas onde as pessoas falam assim: ah, fez uma reunião e ao término marcou outra reunião para terminar de decidir o que não decidiu na reunião anterior. Então, por que isso acontece? Porque você está tendo muito ruído na comunicação. E aí você precisa eliminar esses ruídos. A partir da eliminação, você começa a ter clareza. Dentro do método Akida, que é um acrônimo de acolhimento, clareza, direção e ação, que eu ensino aqui, clareza é um processo muito importante. Porque se você não sabe para onde você quer ir, você entra na história da Alice no País das Maravilhas. Qualquer lugar serve. Agora, se você sabe para onde você quer ir, aí sim você vai colocar suas energias numa direção. Então, a partir de agora, quando você for tomar uma atitude, seja ela para estudar uma aula no YouTube, seja ela para vender, seja ela para fazer uma reunião com um time, o que eu sinceramente te sugiro? Eu sugiro que você explore todas as opções, entenda tudo, entenda o cenário, busque essa clareza. A partir daí, elimine os excessos, ou seja, tire os ruídos, limpe a área e aí sim comece a focar. Porque focar para muitas pessoas pode ser um desafio gigante. E esse desafio, ele aumenta se você coloca muitas opções. Eu sempre gosto de trazer o exemplo de quando você vai numa loja de carpetes, né? Então, quando você vai olhar tapete, não sei se você já foi numa loja de tapetes, mas geralmente tem aquelas montanhas de tapetes, né? Um mais lindo do que o outro. E aí você entra lá e você vira um tapete, vira outro, fica lá uma hora virando tapete. Passa a mão em um, passa a mão em outro, olha a cor, você fala, nossa, um mais lindo do que o outro. Chega no final, você nem lembra mais os tapetes que foram legais. E aí, no final das contas, pode ser que você saia
sem comprar nenhum tapete. Então, qual é o inteligente de um vendedor de tapetes? Trazendo o exemplo aqui. Entender a necessidade da pessoa primeiro, para daí fazer uma venda consultiva. Conseguir fazer com que a pessoa entenda quais são as buscas dela. É por cor? É por forma geográfica? É por textura? É por necessidade? Ah, eu tenho um pet em casa? Enfim, isso vai fazendo com que afunile, vai tirando os ruídos. Então já elimina aqueles tapetes que não faz sentido para a pessoa. Decidir é muito difícil. Eu fiz um outro vídeo aqui, que é o vídeo que fala sobre a teoria da perspectiva, aonde você tem medo da perda. Então, quando a pessoa vê muitas coisas que ela gosta, na cabeça dela já abrem várias possibilidades de ela ter aquilo. E se ela tem na mente dela, ela não quer perder. Ainda que ela não tenha levado para casa, olha que louco isso. Mas ela não quer perder. Então, você precisa ajudá-la nesse processo, eliminando esses ruídos, para que ela consiga ter mais assertividade e, consequentemente, ela consiga tomar a decisão. Para você, no seu negócio, na sua vida, é exatamente igual. Eu gosto de fazer esses paralelos porque eu vejo muitas pessoas com dificuldade de decisão. Tem pessoas que são mais assertivas, tem pessoas que são mais diretas. Eu quero isso, pronto, acabou. Tem outras que não. Então, a gente se depara com esses tipos de perfis o tempo todo. E talvez você seja esse tipo de perfil também. Então, é legal de você parar para pensar isso. Então, o que que eu posso colocar ali? Então, explorar, entender, eliminar e depois decidir. Quando você faz isso, você ganha velocidade. Então, eu sempre gosto de falar, e no livro ele fala também assim, né? Que você tem que criar um sistema que você remova os obstáculos e que você torne a execução possível. Vou trazer um outro paralelo aqui. Imagina que você vai fazer gravações. Você quer divulgar o seu negócio, você resolveu trabalhar um canal aqui no YouTube e você quer fazer gravações. Mas aí você tem uma rotina bagunçada. Você não tem o dia certo que você vai fazer gravações. Então, sempre que você vai começar, você tem que montar tudo de novo. Você tem que fazer teu setup, você tem que organizar tudo de novo. Isso dá trabalho e pode ser que para o seu cérebro isso seja uma boa desculpa para você procrastinar. Ah, eu não tenho a condição certa, eu não tenho o ambiente certo, eu não tenho a luz certa, eu não tenho a preparação da aula, o meu cabelo hoje não tá bom. Enfim, você pode ter aí vários senãos. E com isso você acaba não gravando. Eu vejo muita gente que tem muito potencial, mas não consegue alavancar porque fica se travando em coisas pequenas. Fica ali no entorno do perfeccionismo, entende? Então, o que eu sugiro você fazer? Eliminar esses obstáculos. Por exemplo, aqui eu tenho um dia de gravação. Não necessariamente eu gravo só neste dia, mas neste dia eu gravo. Então, de quarta-feira é dia de gravação. Esse vídeo que eu estou gravando hoje é uma quarta-feira. É o dia que eu venho para cá e eu gravo um vídeo atrás do outro, para eu conseguir programar no canal e ir soltando aos poucos. Eu quero que você pense no seu negócio, no seu dia a dia também, o que você pode eliminar de ruído para que você consiga fazer o negócio ir adiante, tá? E aí você para de se boicotar. E se você está com alguma dificuldade aí nos seus projetos, seja ele na vertente de quem empreende ou de quem já tem times estruturados, eu consigo te ajudar nesse processo de melhoria. Aqui eu tenho o link, aqui embaixo na legenda, o link do Projeto Impulso, que é um projeto voltado para quem empreende, então a gente olha para todos os desafios de quem empreende, ou o programa de aceleração, entrando no Flow, que é o programa que vai entender cirurgicamente quais são os problemas que você está tendo na sua empresa, com o seu time, enfim, na sua estrutura e trazer soluções para você. Você percebe que o objetivo meu, tanto em um quanto em outro, é eliminar os ruídos para que você possa evoluir. E eu digo isso porque muitas vezes a gente não consegue fazer sozinho. Então eu resolvi gravar esse vídeo justamente para tentar clarear na sua mente essa ideia de você explorar possibilidades, eliminar o que não faz sentido e aí sim focar na solução.
Se você gostou desse vídeo, aproveita e deixa seus comentários aqui. E se você não se inscreveu ainda e agora fez sentido para você, aproveita e se inscreve. E compartilha com outras pessoas que podem se beneficiar desse vídeo, porque sempre tem alguém precisando ter clareza aí no processo e entender como eliminar esses ruídos. Às vezes, com algum exemplo que eu dei aqui nesse vídeo, pode fazer a diferença na vida da pessoa e na tomada de decisão dela. Tá bom? A gente se vê na próxima aula. Confere os links aqui embaixo, que aqui na legenda tem vários links que podem ser interessantes para você. E a gente se vê. Um abraço!